Olha, há 20 anos atrás, a Procuradoria Regional da República, sediada aqui em Recife, era a única do Brasil que não tinha prédio próprio. Era a única. O prédio tinha sido cedido ao Ministério Público Federal por tempo indeterminado pela Rede Ferroviária do Nordeste, no prédio anexo à antiga central. E a Procuradoria veio para ali graças à iniciativa da Procuradora Dalva, exatamente Dalva, porque ela nasceu na Avenida Dantas Barreto, no prédio encostado ao edifício São Pedro. O edifício São Pedro era, como ainda hoje pertence, à Justiça Federal. Era ali que a Justiça Federal funcionava, depois saiu do Recife Antigo. E parede de meia com aquele prédio, era o prédio da Procuradoria. Ali funcionava a Procuradoria da República, em Pernambuco, e a Procuradoria Regional, com 2 chefias. Aqui cada assessor tem um gabinete, né? Separado do procurador-geral. Lá não. Lá era como se fosse um cercado, uma baia. Dessa altura, o corredor no meio, atrás da baia tinha uma porta, era a entrada do gabinete do procurador. Quando chegaram aqui, os servidores estranharam. Fulana está grávida, ninguém sabia. Lá todo mundo sabia de tudo, porque todo mundo via todo mundo. Certo? Aqui é diferente, é uma casa muito grande. Foi quando, posteriormente, veio a ser chefe doutor Joaquim. E Joaquim Barros procurou, inclusive fez sondagens naquele prédio que fica voltado, a lateral fica voltada para o Rio Capibaribe. Nas imediações de uma ponte, se eu não me engano, é a ponte Agamenon Magalhães, a velha ponte do Pina, não a primitiva, que a primitiva tem o nome do governador Paulo Guerra, no mesmo local. Mas a ponte inaugurada na década de 50 era a ponte Agamenon Magalhães, e a ponte mais bonita, pelo menos eu acho. E o prédio é ocupado atualmente pelo DNR, se eu não me engano. Me parecia que não era um imóvel adequado. Mesmo eu não tendo opinado na época, eu nem sabia, quando eu me tornei procurador-chefe substituto durante 8 anos da gestão de Joaquim e de Geraldo Brideiro como procurador-geral, foi que eu soube. Então, eu dei uma opinião posterior, que já não vingaria mais. Né? E, graças a Deus, apareceu essa oportunidade. Foi quando eu disse o seguinte, que este prédio é central, porque fica nas imediações da Avenida Agamenon Magalhães, facilmente se chega a Olinda, se sai de Olinda, se vai a Boa Viagem, se volta de Boa Viagem, se tem acesso fácil à zona norte da cidade. Quer dizer, cada um faz um pouquinho de esforço para sair de casa para vir para a Procuradoria Regional. Se fosse no Pina, seria centralizado. Né? Ali é o Pina. Foi essa a minha opinião. Pois bem, e quando ele entrou, eu dobrei aqui à esquerda. Aí eu comecei a mostrar o prédio todinho. Eu conheço, aí eu insisti. Cheguei no inferno dos computadores, era mais ou menos essa expressão que eu usava. Porque a pessoa
se movia muito mal. Era um aperto tão grande, um computador em cima do outro, uma mesa em cima da outra. Eu fiz questão de mostrar tudo isso para poder ver se dava um alento, né, a ideia da gente adquirir esse prédio, da União adquirir isso aqui. Para este prédio ser adquirido pela União, eu tive de lançar a mão dos procuradores da Fazenda Nacional, que trabalhavam num prédio mais adiante, na Avenida Agamenon Magalhães. Tive, inclusive, a oportunidade de me deslocar até lá, porque este terreno aqui é terreno de marinha. E, curiosamente, este terreno só, que tem um prédio só, construído sobre ele. Curiosamente, são dois terrenos sob enfoques jurídicos diferentes. A Procuradoria teve de unificar o regime jurídico dos dois num só. Teve de cuidar da escritura, da compra do imóvel, e tudo isso ficou por conta da Fazenda Nacional, com a colaboração de Dr. Francisco Sobrinho, o procurador-chefe substituto, porque ele é professor de Direito Civil, certo? Em matéria de direito, digamos, direito predial de imóveis, né? Ele estava mais assim por dentro, mais afinado. E achei muito importante aquela separação através de vidro com um trabalho artístico, se eu não me engano, que é de autoria de uma francesa há poucos anos, falecida, que residia em Olinda e é autora de obras em Brasília, como a cobertura da Catedral Nossa Senhora Aparecida e o prédio do Tribunal Superior de Justiça e também do Panteão, em Brasília. Não me lembro o nome dela no momento. Mariane Perrette. Exatamente, Mariane Perrette. Exatamente. Eu confesso que aqui, nesse meu discurso, eu fui justo, mas foi sem querer. Foi uma procuradora, uma secretária, não me lembro, ela já está aposentada, trabalhava no prédio primitivo no Recife Antigo. Pois bem, ela disse, olha, nós estamos aqui à procura de um nome para a biblioteca. Prontamente eu disse, não é o da Câmara. Ela disse, não, nós queremos gente da área jurídica. E a Armanda foi quem teve a ideia de colocar o nome de Everardo Luna, que foi meu professor. Foi professor até do Jorge. Foi professor de Petrúcio Ferreira da Silva, o desembargador, não sei se você conheceu, Petrúcio, o desembargador da Quinta Região. Pois bem, foi por isso que eu coloquei aqui embaixo. E nesse meu discurso, eu não fiz referência à iniciativa de Armanda. Rodrigo Janot sugeriu que, para eu não ficar com esse encargo todo de aquisição de prédio, de adaptação de prédio, de lidar com pessoas, com material, eu constituísse uma comissão para acompanhar as obras. Aí eu constituí uma comissão presidida por Francisco Sobrinho, que era o
procurador substituto, procurador-chefe substituto, eu era o chefe, não era substituto. E foi esse Francisco Sobrinho, que hoje é subprocurador de Brasília, se já não se aposentou, que conseguiu, junto ao Banco do Brasil, que financiasse o custeio o custo da inauguração. A chefia da época, na minha pessoa, destinou um local para a chefia e um outro para a Procuradoria Regional Eleitoral, certo? E os outros e seus respectivos titulares da época escolheram os gabinetes nos andares que quiseram. O meu, por exemplo, era no 7º andar, vizinho de Francisco Sobrinho, vice-procurador-chefe substituto. Do meu lado ficava o gabinete de Isabel. Aqui dando para a rua, na extremidade do prédio, ficava o de Francisco Chaves. Cada um escolheu o seu local de trabalho. O pessoal que trabalhava dando suporte aos procuradores regionais, eles tiveram a oportunidade de, dentro de poucos dias, se organizarem e realmente fazerem o traslado do material tecnológico para cá e fazer as devidas instalações. Por solicitação minha ao presidente do Tribunal Regional da 5ª Região, da época, eu fui atendido no prazo, mas me ponderaram que o prazo estava curto. E eu, oralmente, no dia da inauguração, na frente do prédio da Procuradoria, no local mesmo dos discursos, eu pedi a ele a dilatação do prazo. E ele concedeu. De modo que a inauguração foi no dia 17 de junho e a mudança se deu no dia 1 ou 2 de julho, por aí. E tudo transcorreu normalmente, sem nenhuma surpresa. Olha, eu me sinto bastante gratificado, porque eu fui eleito por designação do Procurador-Geral da República, que impôs eleição para todas as procuradorias, as locais e regionais de todo o Brasil, o que na gestão do Dr. Geraldo Brindeiro era diferente. E eu fui eleito e tocou por sorte. Deus tem seus caminhos, né? E coube a mim essa incumbência de prestar esse grande serviço ao Ministério Público Federal. Justamente essa união, esse entendimento, essa solidariedade, porque eu sozinho não teria feito nada. Eu contei com a colaboração dos meus pares, inclusive aqueles que eu constituí, né, para acompanhar a obra, né, e a colaboração da Moura do B, os engenheiros de lá com o engenheiro daqui, arquiteto de lá, né, de maneira que houve uma união, um entrosamento. Sem isso seria impossível. Seria impossível. Deus tem seus desígnios, né? E ele achou por bem que eu era a pessoa que naquele momento, há 20 anos atrás, eu devia tocar o barco do Ministério Público, instalando neste prédio
meus pares e os servidores, porque sem eles, inclusive sem pessoal terceirizado, contratado pelo Ministério Público para prestar serviço aqui, sem esse pessoal, os procuradores regionais, como os procuradores em geral, não fariam realmente jus ao seu trabalho, porque seria impossível trabalhar, é preciso uma base. E o que eu chamo a atenção, eu me recordo que ainda no prédio anterior, ali no anexo da estação ferroviária, a central, ao distribuir cestas de Natal, eu lembrei isso, exatamente, que esse pessoal é o alicerce da casa. O alicerce ninguém vê, mas o alicerce é imprescindível. Só se vê os procuradores, né? Só se enxergam os assessores, os secretários imediatos aos procuradores, subprocuradores, e esse pessoal é esquecido. É importante lidar com esse pessoal. E aqui eu não vou delongar, dizer o que fazia, nem o que fazia, porque aqui não interessa. O interesse é que cuidem da casa e que a casa se projete no futuro. A casa física, não. A casa que eu digo é a casa humana. São os recursos humanos que me interessam. É o Ministério Público de ontem, de hoje e de amanhã. Fiel aos anseios estabelecidos na Constituição da República e antes dela, vivenciados por Pedro Jorge, inclusive com o desenlace, o triste desenlace havido em 3 de março de 1982.